Vejamos, esse vídeo vai ser mais uma forma de expressar algo que eu preciso compartilhar com você. E cara, isso tem o potencial de te ajudar e mudar a sua vida. E vai te ajudar muito a enxergar oportunidades onde antes não havia. A encarar as coisas que todos nós enfrentamos, hora ou outra. Insegurança. Sabe, eu sempre vi insegurança como um momento em que estávamos, hoje ficamos, de baixa autoestima. E esse momento tinha mais a ver com isso, sabe? Pensando bem, as duas coisas se relacionam em si. Só que tem um fato que precede muito isso, que resume em uma palavra: imperfeição. Todos nós somos seres imperfeitos, correto? Desde o início que nascemos precisamos de ajuda para tudo. Desde a alimentação, proteção, segurança, precisamos sempre de alguém para nos fornecer proteção, entende? Não somos autossuficientes, se é que essa palavra realmente se aplica na prática. Porque afinal, para e pensa sobre isso, autossuficiente. É aplicável na prática? Bom, confiança. O que essa palavra representa para você? Força, certeza, crença? Depende muito do contexto. A palavra confiança ela pode ser encarada muito como um símbolo entre relações que são baseadas na confiança mútua. Mas aqui eu me refiro mais ao sentido interno. No momento que eu parei para refletir sobre o que significa confiança, eu pensei, cara, confiança pode ser convicção, ímpeto, fé em alguma coisa que transcenda, ou até mesmo em você mesmo. Mas para explicar melhor isso, eu vou contar um pouco de uma experiência pessoal. Quando eu era moleque, por volta de uns 9, 8 ou até mais, eu tinha muito medo de conversar com garotas. Era algo que eu enxergava como algo difícil, complexo, e que eu não tinha nenhuma capacidade de chegar numa garota e puxar assunto. Eu sempre pensei que isso fosse algo que eu não levava jeito pra isso. Até que chegou o ensino médio, eu fui me expondo a mais situações onde era uma questão de sobrevivência. Sério, se você não se comunicasse, você estaria perdido. Quanto mais eu me colocava em situações assim, em que eu conversava com garotas, foi se tornando algo muito natural. Até que um pensamento começou a surgir na minha cabeça. É claro que na época não ficou tão claro como hoje eu encaro isso. Mas, basicamente assim, nossa, não é tão complexo e difícil como eu imaginava. É claro que naquele momento, isso não estava claro nem um pouco pra mim. E com o tempo eu tive certeza e fica muito claro. Ainda mais quando eu me deparei com o estoicismo. E nas palavras do Epicteto, não são as coisas que incomodam as pessoas, mas os pareceres a respeito das coisas. E quando eu me deparei com essa frase, cara, pela primeira vez a sensação foi, cara, agora tudo faz sentido. Não era o fato de conversar com garotas que era difícil, e sim a ideia que eu tinha colocado em relação a isso. Era isso que me gerava insegurança. A minha confiança ela foi se construindo aos poucos, em situações em que me estimulavam a isso. Mas isso não foi de uma hora para outra. E por isso, meu caro ouvinte, trabalhe a sua confiança, se expõe em situações que aos poucos essas experiências vão anestesiar o seu medo. Até que chega um momento onde você vai chegar à conclusão de que, cara, não é tão difícil quanto eu imaginava. E isso tem muita relação com algo que também está dentro de insegurança, que é a comparação. Quem nunca? É sério, quem nunca teve pensamentos como, cara, eu queria ter esse resultado. Rapaz da minha idade, jovem, já conquistou tanta coisa. Aquele famoso efeito Instagram, ou até mesmo qualquer que seja a rede social. Você vê uma pessoa às vezes da sua idade, ou até mais jovem, tendo resultados absurdos, digamos assim, financeiros, e você se compara. Como jovens milionários, pessoas esbanjando luxo com tão pouca idade, gerando aquele desejo de ter a mesma coisa. E aquele ímpeto de se comparar começa a vir à tona. Aquele pensamento ficando muito claro. Podia ser eu. Cara, as redes sociais, em especial o Instagram, eles provocam esse efeito nas pessoas. De que existe uma aparência perfeita, o corpo perfeito, o relacionamento perfeito. A ideia da vida perfeita sendo vendida a todo momento. E o produto certo, perfeito, com promessas vazias, apenas para brincar com os sonhos das pessoas, e a ideia de que a perfeição existe, quando na realidade ela não existe. Bom, isso acompanhado de gestos de virtudes e poucas falhas, apenas, digamos, o lado bonito da história. Tá bom. Já deu para entender que a comparação feita do jeito errado faz mais mal do que bem. Mas eu realmente acredito, e isso vai soar muito contra-intuitivo, mas a comparação é a coisa mais burra que você pode fazer. Mas, feita do jeito certo, pode te ajudar. Peraí, como assim? Antes de você fritar o seu cérebro e me xingar, deixa eu te explicar melhor contando um pouco da minha experiência pessoal, outra vez. Todo criador de conteúdo, quando começa a sua jornada aqui nessa plataforma, seja no YouTube, mas assim, o foco aqui vai ser o YouTube.
Ele tem os seus mentores, por assim dizer, aqueles que o inspiraram a começar sua carreira como criadores no YouTube, ou aquele criador que motivou ele a criar seu canal no YouTube e gerar valor na vida das outras pessoas. Eu também me inspiro em outros criadores que eu admiro e consumo conteúdo, mas sempre que eu penso em desistir, em jogar a toalha, eu me lembro dele, MrBeast. Você provavelmente já ouviu falar dele, ou já assistiu algum vídeo dele. Atualmente ele é o maior youtuber do mundo, mas não é por isso que eu uso ele como modelo. Os seus resultados na plataforma são notáveis, principalmente hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Durante 5 anos o MrBeast ficou postando vídeos no YouTube sem ganhar um único centavo. Tá entendendo onde eu quero chegar? 5 anos o MrBeast ficou postando vídeos no YouTube sem ganhar um único centavo. E tá entendendo onde eu quero chegar? O nível de consistência, de não cair na tentação de desistir. É claro que a comparação feita do jeito errado, ela mais frustra do que ajuda. Se fosse comparar com alguém, é mais fácil você usar, ou melhor, é muito melhor você usar essa pessoa como inspiração, como alguém que chegou onde você quer chegar. Sempre que eu penso em desistir do YouTube ou qualquer coisa relacionada a isso, eu lembro que o maior criador, o maior YouTube do mundo, ele ficou 5 anos sem ganhar um único centavo, sem ter resultado. Ele não desistiu. E é claro que isso leva a uma outra questão, autoconhecimento, o que também tem relação com insegurança. Essa frase é a primeira vez que eu já tinha ouvido ela em alguns momentos, mas essa frase ela é encontrada no templo de Apolo, quando Sócrates visitou o oráculo, e visitou por conta da afirmação que o oráculo de Delfos deu a Sócrates, ele ser o homem mais sábio da Grécia. É claro que Sócrates, quando escutou isso, ele não acreditou. É claro que de acordo com o que chegou até nós. Então ele decide ir atrás e descobrir se essa afirmação era de fato verdadeira. Porque afinal Sócrates, diferente dos aclamados sábios da época, ele não era ignorante da sua própria ignorância. Ele é muito conhecido como ser o homem mais sábio da história. E pensando nas palavras do templo Conhece-te a ti mesmos, realmente podemos afirmar que conhecemos a nós mesmos no nível de compreender do porquê agimos, do porquê reagimos e como reagimos de tal modo em alguma situação. O que eu relaciono isso com a minha experiência pessoal é que em certos momentos da vida, eu acredito que em boa parte, é como se estivéssemos imersos num estado de transe, quase como se estivéssemos num oceano, bem no fundo. E esse oceano seria representando um estado de transe, de inércia, como se estivéssemos dormindo. Eu sei que pode parecer absurdo, mas conforme o tempo passava e foi ficando claro para mim que durante boa parte da minha vida eu estava, digamos, inconsciente. Eu comecei a ficar consciente a partir do momento que eu passei a aderir a hábitos bons, em especial a leitura. Mas também teve outras questões. Eu passei a ter atitudes muito diferentes do meu antigo eu. Eu comecei a estipular metas, objetivos, eu comecei a ter mais ambição. E para mim isso foi um divisor de águas, que me fez perceber que eu não refletia sobre minhas experiências, eu não refletia sobre meus pensamentos, minhas ações. Isso me trouxe muita clareza. E claro, com a reflexão muitas vezes vem a dor. Sim, a dor. Pelo fato de ter agido de forma tão irresponsável e sem considerar o peso das minhas ações, as consequências das minhas ações. Tudo isso leva a, digamos, uma conexão muito profunda consigo mesmo. E agora a gente chega... Bom, agora eu vou fazer uma reflexão de tudo isso que eu falei até agora. Bom, chegamos ao final do vídeo. E eis aqui a minha síntese porca de tudo isso que foi dito até agora. Eu fiquei refletindo aqui sobre tudo isso que eu falei. E antes de eu continuar a improvisar sem ler o roteiro, eu vou falar sobre o real motivo de eu ter escrito esse roteiro, de tudo isso que eu escrevi, tudo isso que eu falei no vídeo. Originalmente, essa ideia ela surgiu quando eu estava lendo um livro, e o capítulo do livro, determinado trecho, falava sobre insegurança. Sendo que nesse momento que eu estava lendo o livro, veio um parente meu, pessoa próxima que convive comigo, e falou algumas coisas que mexeram muito comigo, coisas negativas. E é claro que quando a gente tá numa situação onde as emoções elas estão à flor da pele, a gente não tem como ser racional, sabe? Porque aquele momento da euforia, aquele momento onde as emoções estão toda à tona. Depois que eu refleti, mas por que eu tô falando isso? Porque na situação que ocorreu, eu fiquei muito triste, fiquei muito abalado porque é uma pessoa próxima e falou isso pra mim, e eu entendo que ela não falou isso porque ela quer meu mal, porque ela quer meu bem.
Mas mesmo ela tendo uma boa intenção, isso não impede que eu sinta isso que eu senti. Daí então surgiu a ideia de canalizar toda essa situação, essa energia negativa que foi jogada em mim através da criação dessas palavras que foram ditas pra mim. Então eu resolvi escrever sobre isso. Eu pensei, cara, por que eu não posso canalizar isso e criar um valor em cima disso? Por que eu não posso transformar isso e talvez ajudar alguma pessoa que talvez se identifique com isso com o que eu tô passando? Então daí surgiu toda a criação desse vídeo, que convenhamos que é um vídeo bastante amador. Eu tô bem no início ainda dessa jornada de criador, mas o ponto é que eu não planejava fazer isso. Eu não planejava fazer o vídeo, não planejava escrever o roteiro, mas acabou que essa mudança de percepção, onde eu peguei essa energia e coloquei para a criação de algo produtivo, eu busquei tirar proveito desse sentimento. E essa foi a primeira vez, isso está sendo até novo para mim, porque no momento que eu tô falando isso, algumas coisas que eu falei são frutos de um roteiro que eu escrevi, só que a boa parte disso que eu tô falando tá sendo natural, tá vindo à tona agora. Eu não planejava fazer isso, como eu já disse anteriormente, eu tô me repetindo de novo. Eu não planejava. Essa experiência de você canalizar algo negativo, aparentemente impositivo, é surreal, porque isso mostra que a gente tem um poder muito além do que a gente espera. Eu, por muitas vezes, eu não fazia ideia de como as palavras, elas têm um poder imenso. Eu não digo apenas as palavras de uma maneira singular, como você falar coisas para outra pessoa, elogio ou palavra negativa, o que for, mais. Eu digo de uma percepção mais ampla, sabe? As palavras nos livros, as palavras de pessoas do passado que deixaram suas ideias escritas e as suas ideias duraram e passaram pelo teste do tempo. Falo sobre tudo isso, me refiro a tudo isso. E como essa experiência de você ser capaz de você ter essa percepção de que você tem o poder de criar a sua própria realidade, eu acredito também que isso seja também um fator que seja inerente, pelo qual muitas pessoas se identificam com essa profissão de criação, de criador de conteúdo. Porque eu acredito fielmente que criar é algo que está na nossa essência como humanos, como pessoas humanas. Porque eu, lendo o livro do Rick Rubin, O Ato Criativo, eu percebi que nós criamos a todo momento. Nós criamos, às vezes, até de maneira inconsciente. Tanto que o início do livro, ele fala que há pessoas que criam de maneira inconsciente e tem aquelas pessoas que criam de forma consciente, que são, digamos, que são considerados artistas. E não necessariamente para você criar alguma coisa você precisa ser um artista. Mas eu acredito que todos somos capazes de criar algo. E isso vai muito com a reflexão da questão da insegurança. Porque lembra do que eu falei do Epicteto? De que não são as coisas que perturbam as pessoas, sim o parecer a respeito, ou seja, a percepção e a ideia que elas têm a respeito daquilo. Eu, como relatei no início do vídeo, eu era muito inseguro com relação a garotas. Eu não tinha essa ideia de que falar com as garotas é algo normal, natural, porque eu não tinha sido exposto o suficiente. O pouco que eu fui exposto não foi o suficiente para a ideia se desenvolver como um todo, para desenvolver a ideia de que, cara, não é difícil. É a sua percepção que tá fazendo isso parecer que é difícil. Se você puxar uma conversa e você ser um pouco mais observador, você vai perceber que são pessoas assim como você, que também passam, às vezes até mais, por situações de insegurança, embora às vezes possam não transparecer isso. E eu espero que tudo isso que eu falei faça algum sentido para você. Espero que você tenha gostado dessa bagunça. Meu nome é Lucas Snow. E se você tem dúvidas que esse vídeo pode ficar pior, eu recomendo que você assista esse vídeo que tá na tela, onde eu falo sobre escrita. E tamo junto, meus nobres.